Graça e paz em Cristo Jesus, querido irmão, querida irmã. Quero te desejar um excelente dia com Jesus e que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, os teus negócios. Que tudo que você venha fazer para a glória de Deus alcance êxito em nome de Jesus. O texto para a reflexão de hoje está em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 2, que diz assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No vídeo anterior, falamos sobre a teoria do intervalo, como sendo uma teoria sem base nas Escrituras. A teoria do intervalo tinha como principal objetivo explicar justamente a condição na qual a Terra se encontrava, segundo esse texto, ou seja, sem forma e vazia. A teoria do intervalo ainda tinha outro objetivo, tão importante quanto este, que era explicar ou justificar a extinção dos dinossauros, e isto por causa dos fósseis que foram encontrados durante a história. Porém, nesta tentativa de tentar explicar essas duas situações, a teoria do intervalo acabou não levando em consideração a realidade espiritual do pecado e as suas consequências. Nós podemos encontrar isto, por exemplo, em Romanos, no capítulo 6 e versículo 23, aonde está escrito que o salário do pecado é a morte. Ora, se o salário do pecado é a morte, como poderia haver morte antes do pecado adentrar o mundo? Como uma espécie poderia ser destruída ou vir a ser dizimada por qualquer motivo sem o pecado haver entrado no mundo? A Bíblia é bem clara e nos mostra que o pecado entrou no mundo através de Adão. Abra sua Bíblia e leia o que está escrito, por exemplo, em Romanos, no capítulo de número 5 e no versículo de número 12. Romanos, capítulo 5 e versículo 12, nós iremos encontrar a seguinte realidade espiritual. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, observe o que a palavra de Deus está nos dizendo, que através de um só homem, e nós sabemos que este homem é Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. É a palavra de Deus que está nos dizendo que a morte entrou somente depois do pecado. Então, antes do pecado, é inconcebível falarmos de morte, falarmos de uma raça extinta. Olha o que a Bíblia diz: assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como disse anteriormente, o salário do pecado é a morte. Ainda podemos verificar esta realidade espiritual dentro do livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 17, após o pecado. Veja o que Deus diz a Adão. Versículo 17 do capítulo 3 de Gênesis. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. E ainda o versículo 18 diz assim: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então, a própria corrupção da natureza também só entrou através do pecado. É através do pecado de Adão, é através da desobediência de Adão que o pecado adentra o mundo e a própria natureza é corrompida. Ainda dentro do livro de Romanos, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8
E versículo de número 21 ao 23, a palavra de Deus mostra esta realidade da corrupção que a natureza enfrentou através do pecado. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 8, 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O versículo 22 diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E por fim, o versículo 23 nos diz assim: e não somente ela, ou seja, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, assim como nós experimentamos a corrupção através do pecado, assim também a própria natureza também experimentou esta corrupção. Então, esta realidade espiritual do pecado, ela justifica claramente a extinção dos dinossauros ou de qualquer outra espécie, mas nós não podemos negar a realidade espiritual do pecado e as suas consequências. Sem pecado, não podemos falar em morte. Antes do pecado de Adão, não podemos falar em morte, porque a Bíblia deixa bem claro que o pecado entrou no mundo através de um homem, e este homem se chama Adão. E através do pecado entrou a morte. Não podemos desprezar esta realidade espiritual. A outra questão, e que é a principal, que está em foco, porque a teoria do intervalo só existe por causa da situação em que a Terra se encontrava no capítulo 1 e versículo 2 de Gênesis, e a Bíblia diz que a Terra estava sem forma e vazia. E qual a melhor explicação, ou qual a melhor sugestão de interpretação deste texto? E eu diria para o amado irmão que devemos observar a criação como um processo de várias etapas, e que esta realidade espiritual é apenas uma etapa do processo. Em outras palavras, o processo ainda não estava concluído. A criação é bem clara que se trata de um processo. É como que alguém que está realizando uma obra não de uma única só vez. Deus, ao criar o universo, ele não disse: haja universo e haja espécies de todos os tipos e tudo inerente a eles. Deus não fez isso. A cada dia, Deus ia criando, a cada dia, Deus ia criando as coisas ao seu devido tempo. E por fim, Deus criou o homem. E em seguida, Deus criou a mulher. Então é um processo criacional onde há etapas. O versículo 1, onde a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, é a realidade daquilo que Deus já havia feito por completo. Sabe aquela foto do bolo quando ele está pronto? Quando ele já está enconfeitado? Pois é o versículo 1. É quando tudo está concluído. O versículo 2 é a foto de quando os elementos daquele bolo ainda estão na batedeira. Então, esta é a realidade. Ainda estava sendo concluído. E o interessante é que isto é um padrão. E o interessante é que isto é um modelo. E o interessante é que Deus age assim durante toda a criação. Então nós podemos perceber essa realidade através de coisas posteriores, nas quais Deus repete a mesma forma de fazer. Deus, sendo Deus e tendo todo o poder, poderia criar tudo em um só dia. Mas Deus criou tudo em 6 dias.
estudiosos da palavra de Deus que creem piamente que o termo para dia, descrito ali em Gênesis, para cada dia da criação, também pode ser traduzido perfeitamente por era, pela palavra era, ou seja, um período de tempo bem maior que 24 horas. Isso reforçaria também a questão do processo criacional. E dentro desse processo, veja o que a Bíblia diz que Deus faz, não de uma única vez. E veja também outras coisas que Deus faz e usa como modelo para algo posterior. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 1 e ler a partir do versículo 3, nós iremos ver a seguinte realidade. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Agora observe bem o que diz a parte final do versículo 4. E fez separação entre a luz e as trevas. Então veja o que a Bíblia está dizendo. Deus criou a luz, Deus criou as trevas, mas elas estavam misturadas. Então o primeiro ato de Deus criar não quer dizer que estava concluído, mas a luz e as trevas estavam misturadas, de tal forma que logo em seguida é necessário um outro ato divino em separar a luz das trevas. Mas se alguém bate uma foto das trevas misturada com a luz, não era o ideal, não era o que Deus queria, não era o perfeito. Mas aí o Deus que cria, ele cria também através de processos, através de etapas e não unicamente de uma vez. E a Bíblia diz que Deus separou a luz das trevas. No versículo 5, veja o que a Bíblia diz. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E finaliza-se o texto dizendo, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, este foi o primeiro dia, onde Deus criou a luz e as trevas, porém a luz e as trevas estavam misturados, não era o ideal, não era o perfeito. Uma foto poderia ser tirada desta fase, e é isso que acontece em Gênesis 1, 2, não é? Mas logo em seguida há um ato posterior dizendo que Deus separa a luz das trevas, o que vem a ser o ideal, o que vem a ser o perfeito e o que vem a ser um tipo de modelo, né, que Deus passa a utilizar. Veja, por exemplo, ainda nesse mesmo capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 19, o que a Bíblia diz. Versículo 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. Ora, Deus já havia feito o dia, mas não tinha feito o luzeiro, ou seja, o sol. Deus ainda não havia feito o sol. É interessante porque alguém pode perguntar, como Deus criou a luz sem criar o sol? E aí, quem sabe, em um outro tema a gente pode estar falando sobre isso. Em outro vídeo, podemos sim estar falando sobre isso. Então, veja o que a Bíblia diz. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então, veja o que a Bíblia diz ainda no versículo 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Versículo 17. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Versículo 18. Para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. Deus já havia feito quando criou a luz, mas ele faz novamente, e agora ele estabelece algo que seria contínuo,
né? Então Deus primeiro criou o modelo, criou o padrão e posteriormente Deus repetiu esse padrão. E viu Deus que isso era bom, houve tarde e manhã o quarto dia. Então veja que interessante. Deus faz no primeiro dia e Deus repete no quarto dia aquilo que havia feito, né? Não é interessante? A questão, o próprio homem também, ele passa por essa experiência. Veja que narrativa interessante sobre isso. Se repete também, se repete com a questão do dia e da noite, se repete com a questão da própria criação da terra, do universo, e se repete, por exemplo, também com a criação do homem. Veja ainda Gênesis 1:27, o que está escrito. Diz assim, Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui no versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o homem e pronto. E não diz como foi esta criação. Se foi um ato contínuo, se não foi um ato contínuo. É muito parecido com o que está em Gênesis no capítulo 1 e versículo 1. No princípio, criou Deus o homem. Só que posteriormente, lembra que eu disse para os irmãos que é um padrão, tanto no ato quanto no texto bíblico, é um padrão. No capítulo 2 e no versículo 6 de Gênesis, Deus diz como fez. Primeiro, a Bíblia diz o que Deus fez, de forma completa. Depois, a Bíblia diz o que Deus fez. Então veja o que a Bíblia diz, Gênesis 2:6. Mas uma neblina subiu da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então veja o que a palavra de Deus diz. Primeiro Deus formou o homem, não é? Já pensou se alguém bate uma foto de Deus formando o homem? Era uma etapa. E coloca aquilo como registro e diz, olha o homem, alguém disse, esse homem que Deus criou não tem vida. Mas a Bíblia diz que posteriormente Deus sopra sobre as suas narinas e lhe dá a vida. Então, o que está escrito no processo da criação do homem é extremamente semelhante ao que está escrito na criação do universo, na criação da mulher também, né? Já lemos Gênesis 1:27, onde diz que Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança, e diz no final, homem e mulher os criou. Então fala a mesma coisa que Deus criou a mulher. Posteriormente, em Gênesis 2 e o versículo 21, Deus vai dizer, a Bíblia vai dizer como Deus criou a mulher. Gênesis 2:21 diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Já pensou se alguém tira uma foto dessa costela e diz que é a mulher? Era uma fase da criação. Estava em processo. Posteriormente, Deus completa aquele processo. Em toda essa parte da criação, nós encontramos este modelo, encontramos esse padrão. Até com as ervas. Até com as ervas nós do campo, nós encontramos isso. Veja o que diz Gênesis, capítulo 1 e versículo 12. Diz assim: a terra, pois, produzia relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então aqui em Gênesis 1:12, diz a Bíblia que a terra produzia ervas.
produzia árvores, que tudo era muito bom. Porém, quando nós lemos Gênesis 2:5, veja o que a Bíblia diz. Gênesis 2:5 diz assim: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Aí diz a Bíblia: porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Em Gênesis 1:12 diz que havia planta, diz que havia árvore, e estava tudo aparentemente normal. Porém, em Gênesis 2:5 diz que não havia árvore, não havia nada disso, porque ainda Deus não tinha feito chover sobre a terra e porque não tinha o homem para regar a terra. É apenas narrativas de tempos diferentes. É uma foto do processo concluído e uma foto do processo em andamento. Então eu acredito que esses textos e essas observações explicam de uma maneira muito clara essa questão de a terra estava sem forma e vazia. Por fim, gostaria de citar a João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, do 1 ao 3, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a história da humanidade começa com a palavra de Deus criando todas as coisas. A história do universo começa com a pessoa bendita do Senhor Jesus criando e formando todas as coisas, e não com a queda de Lúcifer. Que Deus, pois, nos abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.